Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai dar uma conversada sobre o protocolo ARP. Esse é um protocolo de camada de enlace que a gente praticamente não visualiza, não lida com ele no nosso dia a dia, porque a gente não costuma ficar endereçando MAC address nas nossas aplicações. Ele ocorre de forma dinâmica, gerenciado pelo nosso sistema operacional. Então a gente vai ver aqui nessa aula, na prática, como é que funciona o protocolo ARP e onde que ele impacta nos nossos ambientes de redes e principalmente de telefonia IP. Ele pode causar bastante confusão. Acompanhe comigo. Eu vou executar o Wireshark, supervisionando todo o tráfego da minha interface LAN. Eu vou filtrar pelo protocolo SIP e eu vou abrir o meu softphone. Muito bem, já peguei comunicação entre a minha máquina, o 192.168.1.23, com o meu SIP server. Vamos parar a minha comunicação. Eu vou salvar ela, ARP SIP. Então você pode baixar esse arquivo aí na sua máquina e acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar é quando a gente pega o primeiro pacote SIP entre a minha máquina e o SIP Server, você pode ver aqui a minha máquina, cujo endereço IP é 192.168.1.23, na porta dinâmica 55431, ela mandou um pacote SIP cujo método é registro para a porta UDP5060. A porta UDP5060 é uma porta bem conhecida, a gente sabe que essa é a porta default do protocolo SIP e o endereço IP do SIP Server foi configurado no meu cliente SIP, ou seja, em algum lugar na configuração, aqui em Edit Account, eu configurei o endereço do meu SIP Server como um DNS. Então, se a gente vier aqui e resolver esse endereço DNS, vamos dar um ping aqui, ping sipserver.local. Você pode ver que o DNS sipserver.local está sendo respondido com endereço IP 192.168.1.253. Esse endereço IP, de alguma forma, ele foi cadastrado aqui no meu SIP client. Por isso que a minha máquina sabe para quem que ele deve enviar essa requisição. E como não foi informado nenhuma porta específica aqui ao lado do FQDN ou do endereço IP do meu SIP server, ele simplesmente tratou como a porta padrão. Ou seja, eu tenho aqui porta de destino, que é a porta default do protocolo SIP, eu tenho o endereço IP de destino, que é o endereço IP resolvido através desse DNS sipserver.local, e eu tenho aqui o MAC address de destino. Mas em lugar algum aqui no meu SIP client eu informei o endereço do MAC address lá do meu SIP server. Então como é que o meu SIP client sabe para qual que é o endereço camada de enlace que deve ser enviado esse frame para o meu SIP server? Como é que ele sabe disso? Então, essa é uma informação que vem lá do meu sistema operacional. Se eu vier aqui no meu command e digitar arp-a, você pode ver que o endereço IP 192.168.1.253 está associado ao MAC address final 57D018, que é justamente o MAC address de destino do meu SIP server, 57D018, corresponde. Mas da onde que vem essa informação? Da onde que o meu sistema operacional ele sabe qual que é o MAC address de cada máquina na rede? Justamente a partir do protocolo ARP. Então, se eu vier aqui e colocar SIP ou ARP, você pode ver que praticamente no mesmo segundo da minha captura, antes da minha máquina 192.168.1.23 enviar um pacote SIP para o endereço IP e porta do meu SIP server, ela realizou um broadcast ARP perguntando quem é o endereço IP 192.168.1.253? Disse 192.168.1.23, que é a minha máquina. Se a gente abrir esse pacote, você pode ver que o endereçamento de camada 2, o destino é um broadcast, ou seja, todas as máquinas vão receber essa pergunta, esse request ARP que está sendo gerado, perguntando quem que é o endereço IP 192.168.1.253. E se a gente abrir aqui os cabeçalhos do protocolo ARP, você vai ver que trata-se de um protocolo do tipo IPv4, é um request, sim, temos requests e reply. O MAC address da máquina que está enviando esse request ARP é 2B5FC9, ou seja, é justamente o endereço MAC address da minha máquina. Eu confiro através do ipconfig/all.
você pode ver que o endereço físico MAC address, que corresponde ao endereço IP 192.168.1.23, que é o IP da minha máquina que eu estou utilizando para rodar esse CP Client, corresponde ao MAC address final 2B5FC9. E é justamente o MAC address de origem, ou seja, a máquina que está enviando esse request está no endereço MAC address 2B5FC9. O IP que está gerando esse request é o próprio IP local da máquina, o 92.168.1.23. O endereço MAC de destino é justamente o que a minha máquina não sabe antes de gerar esse registro lá para o meu SIP server. Então, a minha máquina está mandando um broadcast na rede, falando: olha, eu sou esse MAC address, eu tenho esse endereço IP, eu quero falar com esse endereço IP aqui, o 92.168.1.253, que é justamente o endereço IP do meu SIP server, mas eu não sei o MAC address dele. Então ela gerou um broadcast perguntando para toda a rede, todas as máquinas vão receber esse ARP request e apenas a máquina que tem o endereço IP 192.168.1.253, ela vai responder informando: olha, você pode ver que o endereço MAC address de origem é o MAC address do meu SIP server. O endereço MAC address de destino é o MAC address da minha máquina, 2B5FC9. 2B5FC9, ou seja, já foi endereçado corretamente. Trata-se de um ARP reply. O MAC address de quem está enviando agora inverteu. Agora é o MAC address do meu SIP server 57D018, cujo endereço IP é 92.168.1.253. O endereço MAC de destino é 2B5FC9, ou seja, é o MAC address da minha máquina agora, cujo endereço IP corresponde ao 92.168.1.23. Ou seja, com isso, a minha máquina ela sabe qual que é o endereço de camada 2 do meu destino, final 57D018, qual que é o endereço de camada 3, 192.168.1.253 e qual que é a porta de camada 4, ou seja, o DP 5060. Com isso, ela tem tudo para poder montar a pilha TCP/IP. Essa pilha TCP/IP, eu digo exatamente é o que a gente vê aqui, ou seja, é o protocolo SIP sobre o DP, sobre IP, sobre Ethernet. Então ela tem as informações de camada 2, 3, 4 e 5 para conseguir montar um pacote e destinar ele na rede. É assim, através dessa constante comunicação de broadcasts ARP, que as máquinas se informam do endereçamento MAC address da rede, do endereçamento de camada 2, que ocorre totalmente de forma dinâmica, ou seja, em lugar algum eu tive que inserir qual que é o MAC address do meu SIP server para informar para os meus CP clients. Então, essa é uma informação que é descoberta através do protocolo ARP. Ele ocorre de forma dinâmica. E se a gente monitorar todo o tráfego ARP na rede, você pode ver que constantemente todas as máquinas estão fazendo requisições ARP e constantemente as máquinas estão respondendo requisições ARP. Para cada endereço IP, eu devo ter um endereço MAC address correspondente para que eu consiga montar a pilha TCP/IP ou UDP/IP para que eu consiga despachar isso daí corretamente endereçado na rede. Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui. Esse arquivo aqui vocês têm salvo, então eu vou iniciar uma nova captura. Se eu gerar uma requisição para um endereço IP ao qual não está na minha cache, vamos ver se esse endereço IP 92.168.1.5 está presente na minha rede. Então vou dar um ping 92.168.1.5. Ele respondeu o ping, ou seja, ele está presente na rede. Se eu vier aqui pausar a minha captura, você vai ver que em algum momento foi gerado um broadcast. Ó, minha máquina aqui, ó, final 2B5FC9, mandando um broadcast para minha rede. Então você pode ver que o endereço MAC address de destino é todo setado em 1, todo setado em F. MAC address de origem é minha máquina, é um ARP request, informando qual que é o MAC address de origem e IP de origem, querendo conversar com 92.168.1.5, porém ele não sabe qual que é o MAC address desse endereço IP. Então ele mandou essa informação para todas as máquinas da rede e a máquina que corresponde ao endereço IP 192.168.1.5 finalmente mandou uma resposta dizendo: olha, 192.168.1.5 está no MAC address final E507A7. Então você pode ver o ARP reply, o opcode dele setado em 2. Você pode ver aqui que o equipamento de destino está informando o seu MAC address associado ao seu endereço IP, destinado ao
MAC address da minha máquina, cujo o endereço IP é 192.168.1.23. Então, essa é a essência do protocolo ARP. Por isso que ele é tão importante, porque ele garante o endereçamento de camada de enlace. Sem isso, a gente não consegue enviar informações e você viu que ele ocorre de forma totalmente dinâmica. Eu não preciso configurar nada para que o protocolo ARP funcione. Todos os equipamentos na rede eles possuem uma cache, uma tabela com essas informações aqui, informando, olha, para esse endereço IP, utilize esse MAC address correspondente. Agora que a minha máquina descobriu qual que é o MAC address correspondente ao endereço IP 92.168.1.5, se eu der o comando arp-a novamente, perceba que ele foi incluído aqui na lista. E associado ao endereço físico final E507A7, que é justamente o endereço físico que foi respondido no meu ARP request. Então, todas as máquinas na rede possuem uma tabela com associação camada 2 para camada 3. Isso ocorre de forma dinâmica. Se a gente tiver problemas, por exemplo, de endereçamento IP duplicado na nossa rede, a gente vai visualizar através do protocolo ARP. E eu sempre digo que o protocolo ARP é um protocolo fundamental, é um protocolo base, é um protocolo auxiliar para a gente nas redes, e eles fazem parte da nossa análise, e eu vou mostrar na próxima aula o porquê. Então você tem acesso a essa captura. Sugiro que você abra o Wireshark na sua rede, pode ser na sua rede de casa ou na sua rede empresarial mesmo. Escute as mensagens ARP, veja qual que é a dinâmica dos requests e dos replies gerados na tua rede pelas máquinas. Tente fazer um teste controlado, assim como eu fiz, para que você consiga reproduzir esses passos aí na sua casa. Alguns comandos interessantes, por exemplo, é arp-d asterisco. Esse comando aqui, ele vai deletar a tua cache ARP. Então, se você der esse comando, ele vai dizer que a operação solicitada requer elevação, ou seja, não é qualquer usuário que consegue excluir a cache ARP da máquina. Então, você tem que vir aqui no iniciar, digita cmd, botão direito no prompt de comando e executa como administrador. Então, a partir daí, você pode digitar arp-d asterisco. Com esse comando aqui, você vai simplesmente limpar toda a tua cache ARP. Olha só, antes de executar o comando, eu tenho algumas entradas aqui na minha cache ARP. Depois que eu apagar a minha cache excluída, eu vou digitar o mesmo comando e você pode ver que toda a minha cache ARP ela foi excluída. A partir daí, a minha máquina vai passar a gerar uma requisição ARP para cada endereço IP ao qual ela quiser se comunicar na rede. Então, aproveita, reproduz esses passos aí no seu ambiente de rede, filtra pelo protocolo ARP e, com base nos conhecimentos adquiridos nessa aula, tenta entender as requisições e as respostas geradas pelas máquinas a partir do seu próprio PC. Vamos para a próxima aula.